Gratidão, Senhor, por mais um dia. Deus seja louvado. Que Ele continue me abençoando e te abençoando, porque Ele ama abençoar. Em nome de Jesus, amém. Olá, preciosidades, tudo bem com você? Eu me chamo Carla Vieira, tenho 47 anos e eu sou uma ex-terapeuta holística. Eu criei esse canal aqui em 2018, como eu falo aí na descrição. Parei esse canal por alguns motivos que vou estar falando lá na frente. Ficou muito tempo parado e estou retornando agora, obedecendo a um chamado do Senhor. E esse foi o vídeo que ele mais me pediu para fazer, que é o vídeo do meu testemunho, do mover dele em minha vida, que começou realmente muito cedo. Eu sei que foi no ventre da minha mãe. Eu vivi uma infância em um lar de um homem e uma mulher que se amavam muito, que buscavam sim a Deus, mas na verdade eles buscavam de várias mesas, de várias fontes e não diretamente a Deus. E lá na frente eu vou explicar também um pouquinho mais sobre isso. Mas a minha infância toda, ela foi cercada assim de muito amor. Eu podia sentir o amor da minha mãe, do meu pai e sentir o amor de Deus, mesmo convivendo com alcoolismo. Meu pai, ele foi um homem alcoólatra, mesmo convivendo com a situação financeira sempre bem desafiadora e várias outras questões, mas Deus estava ali. A minha mãe, ela começou a adoecer muito e ela tinha uma sequência de doenças, acabava uma, começava outra, até que ela precisou ficar internada e ela ficou internada durante muitos anos. E nesse período eu precisei morar na casa do meu avô. Algumas coisas foram muito difíceis porque os meus pais sempre me mimaram muito, apesar da situação financeira desafiadora, mas eu era filha única. Então você imagina sair de um lar, né, de um ninho de cuidado, de amor, de proteção, e agora você ter que pequenininha dar conta, né, do seu mundo. Eu passei a ver meu pai muito pouco, e aos finais de semana ele me pegava para visitar a minha mãe no hospital. Eu sei que eu comecei a ficar um pouco cansada daquela situação e eu queria, na minha cabecinha, mudar de ambiente. E eu pedi, né, ao meu pai para ir para um outro local, a casa de uma outra família. E infelizmente, né, nesse local, alguém que deveria ter me protegido, cuidado de mim, abusou sexualmente de mim aos 9 aninhos. E isso foi algo que me trouxe muita ferida na minha adolescência e ainda adulta. Eu ainda estou em um processo, né? Porque o Senhor cura à medida de que a gente permite, né? Que essa cura seja feita. Então tem algumas coisas ali que a gente se agarra e eu creio que eu ainda estou vivendo todo esse processo. Bom, aos 13, 14 anos eu tava uma mocinha assim, bem querendo conhecer tudo, querendo conhecer o mundo. E nesse momento eu conheci o pai das minhas filhas e com 15 anos eu já estava casada, grávida, é diferente, grávida, depois casada, e aos 16 anos eu fui mãe. Então hoje eu tenho 3 sementinhas muito lindas e meus filhos são bênção na minha vida. Eu fiquei casada durante alguns anos. No início foi um casamento muito conturbado, até que nós conhecemos Jesus. Eu conheci primeiro e ele veio logo em seguida. E nós começamos a frequentar células, nós começamos a nos envolver muito na igreja. E foi muito lindo tudo o que aconteceu, porém, o casamento ele foi interrompido por uma falta de vigilância e também porque tinha que ser, né? Houve algo muito sério, uma traição, um adultério. Eu quero falar disso lá mais na frente, mas Deus ele tem propósito em todas as coisas. Na época não houve sabedoria da minha parte, no sentido de sim, eu não tinha condições de continuar o casamento
Eu tinha condições de perdoar, mas não de continuar. Porém, eu estava ferida e não queria reconhecer, e eu me revoltei contra Deus. Eu saí da igreja, eu fui completamente para o mundo, e eu criei uma capa de mulher maravilha, de mulher que resolve, de mulher que faz, de mulher independente, de mulher isso, de mulher aquilo. Então eu comecei a trabalhar muito e de forma muito intensa. E no mundo a gente conhece um pouco de tudo, né? Graças a Deus não me droguei, não me prostituí, mas fiquei bastante adepta ao álcool e já tinha uma raiz de alcoolismo na minha família. Comecei a pensar muito de que era o poder que eu precisava, era o dinheiro que eu precisava. Eu tinha temor a Deus, eu tinha respeito, mas eu tinha ferida pelo que aconteceu. E eu coloquei na minha cabeça de que se eu tivesse tido essa independência antes, isso não teria acontecido, coisas que não tem nada a ver. Enfim, nesse processo de que todo mundo sabe o que é que acontece quando você está fora da presença de Deus. Você realmente fica suscetível a tudo e você perde mesmo o alicerce da presença. Porém, Deus, ele não te larga, ele não te abandona. E é isso que posso afirmar hoje, que em todo o processo, quando eu estava fora, o Senhor verdadeiramente estava comigo. E quando diz que ele larga 99 para ir buscar uma, ele larga. Sendo que muitas vezes não vai ser pelo amor. Não porque Deus ele não quer, mas porque nós não permitimos, porque a gente endurece o nosso coração. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O Senhor começou a me buscar de todas as formas, de todos os jeitos, e ele usava missionários, ele usava pessoas, ele usava todas as situações para falar comigo. Ele deixava claro que eu precisava voltar rápido para a presença dele. Mas eu estava muito envolvida, eu comecei a trabalhar com marketing de rede, eu comecei a ver muito dinheiro na minha mão. E aí eu fui para a Rinode, conhecem a Rinode? Eu me tornei diamante da Rinode. Ganhei dinheiro, ganhei prestígio, saí aí palestrando pelo Brasil inteiro. E buscando de várias mesas, né? Um pouco de cada religião, um pouco de cada pensamento. E aí eu coloquei na minha cabeça que era uma holística. Era aquela pessoa assim, eu quero de tudo um pouco, eu posso absorver aqui dessa energia e dessa energia e dessa energia, porque Deus ele tá em tudo, ele é a árvore, ele é a pedra, ele é tudo, sem entender que ele é o criador de tudo, né? E eu tenho que ir diretamente ao Criador. E nessa eu comecei a estudar para ser terapeuta holística, saí desse mundo do marketing e comecei a me dedicar mesmo às palestras, às lives, tudo no sentido terapêutico holístico. Até que nesse processo o meu pai ele tinha adoecido. O meu pai teve mal de Alzheimer, nós cuidamos dele durante muitos anos, eu, a minha mãe, os meus filhos. E era uma luta muito forte, muito grande. O meu pai ele sempre trabalhou comigo, ele me incentivou a ser empreendedora. Quando eu me tornei diamante na Rinode, abaixo de Deus eu devo muito a ele. E foi muito difícil para mim vê-lo adoecendo. E a verdade é que eu não quis enxergar aquele luto, aquela dor, eu quis camuflar tudo aquilo com aquela capa de Mulher Maravilha. E quando meu pai faleceu, eu estava muito adoecida emocionalmente, psicologicamente e mais uma vez numa espécie de revolta, né, com tudo. Logo em seguida veio aí a pandemia, veio o Covid, eu tive Covid e com esse Covid eu fui ladeira abaixo em uma depressão profunda. Depressão profunda é depressão profunda. É aquela depressão de que você não consegue ver graça em nada. Você não consegue ver graça no sol, você não consegue ver graça na sua mãe, nos seus filhos, em você mesma, você não consegue sorrir. Eu lembro que eu chegava no espelho, quando eu conseguia levantar, e eu fazia assim pro espelho,
para ver, né, de tudo que eu estudei na terapia, eu sabia que eu poderia estar impulsionando aquilo a acontecer, mas não tinha como. Porque a depressão, ela mexeu realmente com meus neurônios, com os hormônios. Eu precisei ficar internada muitas vezes. Foram 4 anos de vários internamentos. O último internamento eu fiquei 7 meses internada. Eu precisei tomar aqueles choques, né, chamado ECT, que são choques para o corpo, tipo, reanimar, voltar a fabricar as substâncias. E durante todo aquele processo, Deus, ele nunca deixou de me procurar e de me buscar. Eu me tornei uma pessoa morta-viva, porque eu não acessava nada, eu não olhava mensagens, eu não interagia. Quando eu não estava internada, eu estava em casa deitada e eu levantava para ir para a clínica 3 vezes na semana, que é o internamento dia, fazia as atividades da clínica. Só que eu comecei a perceber que aquelas tentativas, né, de suicídio, eu tentei o suicídio várias vezes e eu percebia que não era eu que tentava. Eu não sabia como é que eu fazia aquilo. Quando eu vi, eu já estava internada porque tinha tentado mais uma vez. E eu comecei a perceber, isso não é só físico, isso é espiritual. E aí eu comecei a buscar da forma que eu conseguia, na maioria das vezes mentalmente, porque eu não tinha forças para orar, eu não tinha forças para buscar. Mas eu comecei a entender que eu estava passando por um deserto, eu estava passando por um vale e que o Senhor tinha permitido aquilo ali para que eu me voltasse para Ele outra vez. E era exatamente isso que estava acontecendo. Então, mesmo ali deitadinha na cama, às vezes, uma vizinha colocava um louvor e ela colocava muito aquele louvor, escudo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. E aquilo ia penetrando em mim de tal forma. E um dia eu resolvi abrir o WhatsApp e tinha muitas mensagens e tinha os stories de uma conhecida e ela tinha postado uma oração, na oração do bispo Bruno Leonardo. Nessa oração ele repreendia o espírito da depressão, da doença, da ansiedade, dos transtornos mentais. Algo muito forte aconteceu ali. Nesse mesmo dia eu recebi uma visita do meu tio Jeremias, que sempre ia lá me ver. Muitas vezes ele foi me ver, eu não queria vê-lo. E ele tinha vindo da igreja e ele fez uma oração com imposição de mãos na minha cabeça. Ou seja, era um verdadeiro resgate do Senhor. E isso foi no domingo. Na segunda eu já acordei um pouco diferente. E na terça-feira, tomando banho, eu ouvi nitidamente o Senhor falar para eu suspender as medicações, porque Ele estava me curando. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava tomando muitas medicações psiquiátricas para dormir, para depressão, para ansiedade. E você sabe que essas medicações elas causam dependência, mas eu percebi naquele momento que era a voz de Deus e que necessitava de um ato de fé. E isso foi na terça, na quarta eu já fui para a clínica, peguei a medicação que eles davam por dia, já não tomei nada, mas a minha família achava que eu continuava tomando. Nesse quadro todo de depressão eu também fui diagnosticada com bipolaridade. Hoje eu não tomo posse desse CID, sei que eu não sou bipolar. E, enfim, a minha vida, ela mudou da água para o vinho, de mãe solo, né? Cuidando de 3 filhos na guerra, a uma depressão e depois uma vida completamente restaurada. Eu voltei a ler uma carta que eu tinha escrito antes de adoecer, aonde eu pedia ao Senhor algo muito especial que eu vou contar em outro vídeo. E eu voltei aos pés do Senhor. Eu tinha falado algo com Deus que eu iria visitar uma igreja e que eu iria retornar para Ele. E eu retornei.
E de lá para cá, eu tenho vivido coisas muito lindas com o Senhor. Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Porém, tem os puxões de orelha, tem as repreensões pelos alinhamentos, né? As buscas que ele tem me feito verdadeiramente cavar para acessar os propósitos e a vontade dele na minha vida, e hoje isso é muito claro. Hoje eu tenho vivido uma vida de oração, de jejum, de entrega. O Senhor, Ele tirou tudo de mim. Ele me deixou com meus filhos, a minha mãe e o meu marido, que depois eu vou contar a vocês sobre esse casamento. Mas na minha vida profissional foi tudo devastado. Eu tive que começar tudo do zero. Eu fiquei totalmente na dependência do Senhor, porque eu tinha aquele lance, né, de ser a Mulher Maravilha, de achar que eu podia tudo, de que todo o controle estava na minha mão, de que o dinheiro e o poder resolvia tudo. E o Senhor fez o quê? Ele foi lá e cortou todas as portas, fechou todas as portas para que eu me colocasse verdadeiramente na dependência dele. Inclusive, esse vídeo é uma prova aqui de que eu verdadeiramente estou obedecendo, porque eu sempre fiz vídeos em Instagram, em WhatsApp, status WhatsApp, mas YouTube, apesar de eu ter aberto o canal lá em 2018, vocês veem que eu não continuei. Eu não tinha vontade de estar aqui, eu não tinha vontade de estar fazendo isso, como na verdade eu ainda não tenho, gente, não vou mentir, mas o Senhor manda, a gente obedece, Ele sabe de todas as coisas, e eu espero em nome de Jesus que esse vídeo alcance corações que estão aí sem muito entender o que está acontecendo na vida. Eu convido que vocês façam uma trajetória, voltem a vida de vocês lá do comecinho, como eu contei um pouquinho agora, como foi a minha infância, a minha história, e vá analisando cada fase da vida e perceba se o Senhor verdadeiramente não está te cercando agora, te chamando agora e te dizendo: filho, filha, é momento de se chegar para mim. E justamente por isso eu quero fazer uma oração por mim e por vocês, que o Senhor Jesus continue abrindo os nossos olhos, não só físicos, mas espirituais, a nossa audição, não só física, mas espiritual, nos dando sede, fome de buscá-lo, de ter entendimento do Espírito Santo, de ter entendimento da palavra, que o temor do Senhor se mova em nós, aumentando a cada dia, e que a gente tenha simplesmente a disposição de obedecer e buscar as estratégias para acessar a vontade, o propósito dele em nossas vidas, que é um plano personalizado para mim, plano personalizado para cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém!